Há algumas semanas eu falei que a pauta no Congresso no segundo semestre estaria travada para discutir a sucessão de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Nesse vídeo eu vou te explicar por que isso importa tanto, então vem comigo. Por mais que se queira acreditar que alguma pauta vai realmente sair do papel agora no segundo semestre no Congresso, não vai. Só tem dois assuntos que importam agora: a sucessão de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre e as eleições municipais que foram adiadas para novembro. A gente vai falar nesse vídeo sobre a sucessão de Maia e Alcolumbre. Por que Rodrigo Maia importa tanto na política brasileira, mesmo não sendo um exímio puxador de votos? Vamos lá. Agora no segundo semestre a gente vai discutir essa coisa que só vai acontecer em fevereiro de 2021, é quando vai acontecer a votação na Câmara e no Senado. O presidente Jair Bolsonaro tem mais ou menos 40 pedidos de impeachment no Congresso contra ele. A gente sabe que a agenda vai ficar com a Casa Legislativa. O Rodrigo Maia é tecnicamente um adversário de Jair Bolsonaro. Apesar de Bolsonaro ter destinado para o Centrão mais de 70 bilhões de reais, somando todas as autarquias e todos os cargos que ele deu, o Rodrigo Maia tem um poder muito forte, ele tem resgatado o Centrão de uns tempos para cá. A gente tem que lembrar que o Rodrigo Maia se elegeu pela primeira vez presidente da Câmara em 2016, no governo Temer. Ele jurou lealdade ao governo Temer, mas nos bastidores ele deixou ele meio abandonado. O Rodrigo Maia tem uma particularidade: ele se elegeu em 2016 com apoio, ele é do Democratas, ele se elegeu com apoio inclusive do PT, do PCdoB e do PDT, ou seja, partidos fisiológicos também, partidos do Centrão e oposição ao Democratas. Então isso mostra o poder de articulação do Rodrigo Maia. Ele nunca foi um exímio puxador de votos, né? Em algumas eleições para deputado federal, eu tenho um artigo publicado sobre ele, que é Rodrigo Maia, se há governo, estou a favor. E eu analiso todas as votações do Rodrigo Maia. Em algumas eleições ele teve 54 mil votos, ele quase não entrou. Quando ele disputou a Prefeitura do Rio de Janeiro, ele teve 2% dos votos. Aí a partir daí ele falou que não se candidataria a mais nenhum cargo executivo. O Rodrigo Maia foi construindo um personagem político, quem não lembra dele no Roberto Dávila, chorando por causa dos acordos que beneficiariam o Rio de Janeiro, falando que a mãe dele tinha dito que ele não deveria conspirar contra o Michel Temer para derrubar ele, e ele falando no Dávila que não, ele não conspiraria. Então o Rodrigo Maia construiu esse personagem político. Durante a aprovação da reforma da Previdência, as pessoas chegaram a cogitar ele como um candidato a 2022. E eu sempre falei que não, que o Rodrigo Maia precisa se modernizar muito do ponto de vista comunicacional para ter chance para 2022. Então eu não acredito que esse seja o papel dele. O Rodrigo Maia é sim um grande operador de bastidor e agora ele traz o Centrão para o lado dele. O que o Centrão espera com essa história toda que o Brasil está vivendo? As projeções são de que o PIB no segundo semestre vai cair em torno de 9%. A gente ainda não viu o desemprego por causa da pandemia aqui no Brasil. O governo Bolsonaro tem acenado com tudo que pode para o Centrão, né? Ele tirou agora a vice-liderança do governo da Bia Kicis, vai dar também para o Centrão, mas o Rodrigo Maia lá com a sua articulação consegue puxar essa parte do Congresso para ele de volta, né? São 5 nomes que o Rodrigo Maia mais ou menos apoia do Centrão. Ele não quer de forma alguma o Arthur Lira, que é um bolsonarista, seria uma versão 2.0 do Eduardo Cunha. Há quem diga que ele vai apoiar um candidato evangélico, porque é uma bancada que tem crescido muito no Congresso. E a gente tem que entender que o Rodrigo Maia, e é um dos pontos fundamentais na história dele, ele é o presidente da Câmara que há mais tempo está no poder, na presidência da Câmara dos Deputados. Então ele não é um personagem político que a gente tem que menosprezar quando a gente fala de operação de bastidor. Rodrigo Maia tornou-se um importante personagem político e quando eu estudei ele ainda no meu doutorado, eu já falava, o Rodrigo Maia era dos políticos que poderia tirar o Democratas da sua possível extinção, porque o DEM, quem não lembra aqui, quase acabou. E o Rodrigo Maia, operando nas suas lógicas de poder e nos bastidores, conseguiu alavancar o
o Democratas com a presidência da Câmara e depois indicando inclusive o ministro da Educação, Mendonça Filho, né? Então a gente não pode esquecer desse poder. A guerra que a gente vê agora no Congresso no segundo semestre é Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro. Olhando de fora, eu acredito que o Rodrigo Maia tenha muito mais chances de sobrepujar qualquer candidato do presidente Jair Bolsonaro, né? Pela própria experiência dele operacionalizando o bastidor, coisa que o presidente não tem, né? A gente não pode esquecer que a sucessão de Rodrigo Maia pode definir, sim, os parâmetros para um processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, né? Então, os ânimos ficam acirrados agora. Como eu disse em outros vídeos, nesse segundo semestre, prestem atenção às operações da sucessão da liderança na Câmara e no Senado. É isso que vai pautar a política no próximo ano. É isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo, se inscrevam e até a próxima.